Ah, não! Um grupo marginalizado do qual eu não faço parte acabou de conquistar um direito que vai garantir o seu futuro educacional? Eu preciso impedir isso! Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar mal da Mátria. Mais especificamente, a gente vai falar sobre uma derrota que a Mátria teve no mês passado, mas enfim, né? A gente vai falar sobre a derrota que a Mátria teve na justiça ao tentar dizer que era inconstitucional a adoção de cotas trans pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vai esmiuçar aqui um pouquinho dos argumentos que elas usaram e vai falar sobre a derrota delas e sobre a importância de cotas trans em todas as universidades federais. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes eu quero te pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Chegou aquele momento, né? Aquele momento que eu vou te pedir para contribuir financeiramente com a transmissão, seja no Apoia-se, seja se tornando um membro daqui do canal. O Transmissão só consegue funcionar porque vocês fazem isso daqui ser possível com, enfim, a sua ajuda para que o canal cresça. Ajudando financeiramente é um ótimo meio de fazer isso daqui durar pelo máximo de tempo possível. Você pode contribuir, como eu disse, ou se tornando um membro daqui do canal, ou então, né, se tornando um apoiador no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Ao fazer essas contribuições, você vai ter o seu nome aparecendo no final dos vídeos como forma de agradecimento, e também você vai ter acesso ao nosso Discord, que é mesmo só para apoiadores do canal. Enfim, agora que eu já te convidei a ajudar a transmissão a se manter, podemos ir para o vídeo em questão. Em 2023, a UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, aprovou as cotas trans. Foram aprovadas 2% de cotas tanto para os programas de graduação e de pós-graduação da UFSC voltados para pessoas trans, travestis e pessoas não binárias. Mas além disso também, essa aprovação foi incrível porque ela também foi para, né, os técnicos administrativos e professores substitutos da UFSC. Porque nos concursos que ocorrerem na UFSC que visarem tanto contratar técnicos administrativos quanto também contratar professores substitutos, esses concursos terão 1% das suas vagas destinados para pessoas trans, travestis e pessoas não binárias. Isso, gente, foi assim, incrível. E a UFSC resolveu, né, usar como método ali de checagem se as pessoas de fato são pessoas trans, tanto a autodeclaração, então quando a pessoa, né, fizer o vestibular e tudo, ou então quando ela se inscrever para um desses concursos, ela vai ter que colocar lá que ela é uma pessoa trans e que ela deseja concorrer pelo sistema de cotas. Depois de aprovado, fez a prova, foi aprovado, entrou no sistema, ela vai ter que comprovar que de fato ela é uma pessoa trans. Então não é só autodeclaração, mas ela vai ter que fazer essa comprovação ali, apresentando um memorial. Esse memorial descritivo é onde a pessoa vai relatar ali a sua experiência de transição de gênero, né? Vai falar sobre como foi a transição de gênero dela, vai, né, enfim, relatar toda a experiência dela. Esse memorial, ele pode trazer fotos e tudo mais que comprovem que aquela pessoa de fato fez uma transição de gênero, né, e tudo mais, e assim ela, enfim, consegue ali provar que ela é uma pessoa trans. Muitas vezes a gente tem várias coisas que comprovam isso, né? Seja documentos que comprovem a nossa alteração de nome, quando a gente faz a mudança de nome, e, né, nos nossos registros civis, de nome, de gênero e tudo mais, como também, né, às vezes por alguns relatórios médicos para quem faz administração de hormônios, né? É fácil de conseguir comprovar isso, às vezes por fotos mostrando pré-transição e depois da transição, sempre tem como, né, fazer essas comprovações. E nesse memorial descritivo as pessoas vão ali comprovar que de fato são pessoas trans. Essa adoção do sistema de cotas da UFSC, ela não foi a primeira universidade a adotar, mas foi, acho que a mais abrangente, assim, que eu vi, por ela também levar em consideração tanto os concursos para professores substitutos e técnicos administrativos também. Então a gente está falando de um sistema de cotas que visa não apenas as pessoas que estudarão ali naquela universidade enquanto alunos de graduação e de pós-graduação, mas também visa as pessoas que vão ser remuneradas por trabalhar naquela universidade, né, seja como técnicos administrativos ou como professores substitutos. Eu achei maravilhosa e foi uma vitória muito grande para o movimento trans,
obviamente, principalmente para o movimento trans de Santa Catarina, mas é uma política muito foda que ela acaba respingando, ela acaba, né, se abrangendo para o restante do país como uma vitória para todas as pessoas trans. Até porque, né, pessoas de todo o país podem estudar na UFSC se elas quiserem, né, basta passar no vestibular e tudo mais, enfim, né, a UFSC tá lá para todas as pessoas trans que puderem entrar lá dentro. Então foi uma vitória muito grande pro nosso movimento, muito grande mesmo. Mas, né, como tudo que é de vitória para a população trans deixa muitas pessoas irritadas, né, muitas pessoas elas estão com um ódio extremo de qualquer mínima vitória que a gente tem, veio também toda a onda de pessoas, né, indo contra essa decisão histórica da UFSC, indo contra a política de cotas para pessoas trans. Vale lembrar que a política de cotas para pessoas trans ela é essencial porque nós estamos falando de um grupo muito marginalizado. Se você está aqui no Transmissão há algum tempinho, muito provável você já saiba das estatísticas, né? Mas se você não está aqui no Transmissão há um tempinho, se esse é o primeiro vídeo que você está chegando aqui, você não conhece muito sobre transgeneridade, eu vou te falar os dados alarmantes que a gente tem. Atualmente, cerca de 90% da população trans, principalmente de mulheres trans e travestis, estão na prostituição para sobreviver. Nós estamos falando de pessoas que não estão no emprego formal. As taxas de evasão escolar também são muito altas. Pessoas trans não costumam terminar os seus estudos, mesmo no ensino fundamental e no ensino médio, porque ao fazer uma transição de gênero, muitas vezes aqueles ambientes as expulsam. É por isso que a gente tem, né, sistemas de nome social, né, de adoção de nome social. A gente tem umas políticas sobre o uso de banheiros para pessoas trans em determinadas escolas, né? Não são todas que seguem essas políticas, né? Apesar delas serem obrigadas, sim, né, a aceitar o uso de nome social, tem instituições que até hoje ainda se negam a aceitar o uso de nome social. Então a gente tem todas essas políticas que visam impedir a evasão escolar de pessoas trans. Mas mesmo essas políticas, né, que acontecem dentro das escolas, às vezes elas não são o suficiente porque às vezes os pais não aceitam e isso acaba ocasionando em uma expulsão também da pessoa trans de casa. E se a pessoa trans não tem uma casa, vai ser mais difícil ela concluir os estudos. Então nós temos essas taxas de evasão absurdas. Então a gente ter um sistema de cotas na universidade é incrível. Não resolve todos os nossos problemas, porque como eu disse, a gente tem muita evasão no fundamental e no médio. Então se a pessoa não concluiu o ensino fundamental e o médio, não tem como ela acessar a universidade. Mas para as pessoas que conseguirem concluir o ensino fundamental e médio, já é uma vitória também elas terem essa segurança ali dentro da universidade de que ela vai conseguir entrar naquele local, que é um local que muitas vezes também acaba expulsando pessoas trans dali daquele convívio. Então, a gente precisa tanto da política de cotas, como a gente também precisa de programas que visem dar assistência para as pessoas trans lá dentro para garantir a permanência dessas pessoas. Mas o sistema de cotas já é um ótimo começo para garantir os estudos de pessoas trans e para depois a gente conseguir reverter essa taxa. Apesar de que mesmo uma pessoa trans que tem estudo, às vezes ela não vai conseguir emprego, porque é muito difícil empresas contratarem pessoas trans até hoje. Mas se a gente vai falando de pessoas trans que também não têm ensino superior, aí fica mais difícil ainda delas conseguirem algum emprego, né? Algum emprego que, sei lá, pague o mínimo do que ela precisa para viver, né? Então, política de cotas é uma política essencial para garantir o nosso futuro enquanto pessoas trans nessa sociedade que o tempo inteiro tenta nos expulsar dela. Essa sociedade que o tempo inteiro nos joga para a margem. Então é por isso que nós temos esse sistema de cotas. É por isso também que outros grupos marginalizados já conseguem contar com o sistema de cotas há algum tempo, como por exemplo, né, pessoas negras com as cotas raciais, que diversas universidades adotam cotas raciais, onde a primeira foi a minha universidade, que é a UNB, né? Então a UNB foi a primeira a adotar o sistema de cotas raciais, que depois se expandiu para outras universidades. A gente tem várias universidades também que adotam as cotas indígenas. A gente tem universidades que adotam cotas para pessoas com deficiência. A gente tem várias universidades também que adotam cotas sociais para pessoas que, né, para pessoas que não tinham dinheiro para pagar por uma educação mais incrível. Então a gente tem sistemas de cotas para diversos grupos marginalizados ao longo do nosso país. Com pessoas trans, era muito necessário que a gente tivesse essa política de cota sendo adotada também. Não só pela UFSC ou pela UNB também, que aprovou recentemente o sistema de cotas. Inclusive, eu já fiz vídeo falando sobre da UNB, você pode ver clicando no card aqui em cima. Lá eu discuto bastante sobre
Sobre a necessidade das cotas como um todo, é bem interessante. Vai lá ver esse vídeo. E ele tem uma continuação dele depois também, tá? Porque eu não parei nele não, porque depois eu fiz um outro vídeo falando sobre a questão da autodeclaração e tudo mais, né? Esse vídeo também vai aparecer nos cards aqui pra você assistir. Enfim, o ponto é que a reserva de vagas para pessoas trans pelo sistema de cotas é algo que deveria ser empregado por todas as universidades do nosso país, tanto federais quanto estaduais. E a gente também deveria ter esse sistema sendo empregado em todos os concursos públicos do nosso país. CNU, né? Pelo amor de Deus, tem que adotar o sistema de cotas. Todo concurso deveria adotar o sistema de cotas. Mas, né, enfim, agora que eu já falei sobre a importância do sistema de cotas, eu vou falar sobre o que aconteceu. Uma associação, que é uma associação totalmente transfóbica, uma associação que tem como objetivo lutar contra os direitos de pessoas trans, entrou com uma ação judicial para tornar inconstitucional a adoção de cotas trans na UFSC. Essa associação foi a Mátria. Pois é, chegou o momento de eu falar da Mátria aqui nesse canal. Mas eu, né, ainda pretendo depois no futuro fazer um vídeo mais voltado para a Mátria em si, porque nesse eu vou falar só sobre essa ação que elas adotaram. A Mátria, como eu disse, é essa associação de mulheres, né, que diz ali, né, que, enfim, luta pelos direitos das mulheres que nasceram com útero, né, elas fazem questão de ressaltar isso, né, que elas lutam pelas mulheres que elas chamam de, enfim, né, mulheres biológicas. Uma adoção totalmente deturpada de conceitos de biologia, mas essa associação, como ela sempre vem atacando pessoas trans, sempre vem tentando frear qualquer tipo de política pública que seja voltada para pessoas trans, elas fizeram o mesmo com o sistema de cotas da UFSC, só que elas foram derrotadas. Vamos falar aqui sobre o que elas alegaram, né? E aí eu vou, enfim, falando sobre o que elas alegaram e como que não faz sentido. Mas uma das coisas que elas alegaram é que a UFSC não deveria adotar sistema de cotas para pessoas trans porque não existia uma lei federal que, né, falasse sobre o sistema de cotas. Então, elas estavam falando que a UFSC, por ser uma universidade federal, ela deveria, né, adotar um sistema de cotas apenas se tivesse uma lei federal, né, autorizando essa adoção do sistema de cotas. Gente, isso não faz o menor sentido, porque as universidades, elas têm uma coisa chamada autonomia. Então, as universidades federais e estaduais, elas têm autonomia para poder se gerir em vários sentidos. E a própria Constituição Federal garante esse direito. Então, quer dizer, a Mátria estava dizendo que a adoção do sistema de cotas era inconstitucional e o argumento que a Mátria estava usando era um argumento que ia contra um artigo da Constituição Federal. Então, quem é que estava sendo inconstitucional no final das contas, não é mesmo? O artigo em questão é o 207 da Constituição Federal. Esse é o artigo que garante ali a autonomia das universidades, tá? E é muito importante que as universidades tenham autonomia, principalmente, né, tendo em vista tudo que aconteceu no período de ditadura militar. Então, assim, né, se as universidades não têm autonomia, elas vão acabar tendo que mudar várias coisas nelas. A cada governo que entrar, não faz sentido. E elas precisam ter autonomia para além das leis que são estabelecidas federalmente. É óbvio que uma lei que é estabelecida federalmente, as universidades vão ter que seguir. Mas enquanto não tem uma lei federal, as universidades podem sim tomar suas decisões, enfim, de que impactam a vida dos seus estudantes, dos seus profissionais ali que trabalham dentro da universidade, porque ela tem autonomia garantida pela Constituição Federal. E vale aqui dizer que quando a Mátria foi alegar essa inconstitucionalidade do sistema de cotas para pessoas trans por não ter uma lei federal para isso, a própria Mátria também acabou colocando em xeque as cotas raciais. Porque nesse relatório que elas apresentaram, né, na justiça, elas, né, também questionaram a validação das ações de cotas raciais na UNB. Então, elas estavam questionando cotas como um todo no final das contas, né? Mas era focando em pessoas trans. Então, para poder acabar com cotas trans, elas estavam dispostas também a, né, acabar com cotas raciais. Olha para vocês verem, né? Olha só para vocês verem onde essas pessoas chegam.
elas também questionaram a questão da autodeclaração, alegando, né, que uma autodeclaração qualquer pessoa poderia se autodeclarar trans sem, né, enfim, nem fazer uma transição de gênero e tudo mais. Só que, como eu disse pra vocês, também tem a questão do memorial descritivo, né? Obviamente, alguém ainda pode fraudar o sistema de cotas, né? Enfim, falsificando memorial, sei lá como. Ainda tem jeitos de fraudar. Sempre que tem uma política de cotas, sempre também tem os seus fraudadores. Mas, né, no todo ali, quem vai ser mais beneficiado pelo sistema de cotas vão ser pessoas trans. E a UFSC não para apenas na autodeclaração. Ela pede também esse memorial. Então já tem um critério a mais. Não é simplesmente a autodeclaração o que é pedido, né? Então isso daí também a justiça disse, não, queridas, vocês estão loucas. Não, gente, a juíza não chamou elas de loucas não, tá? Isso daqui foi liberdade poética minha. Além disso, a Mátria também disse que a adoção de sistema de cotas para pessoas trans iria impactar negativamente na vida das mulheres, né? Aquelas mulheres que são cisgênero, que são as únicas que a Mátria considera mulheres. Gente, como é que um grupo conquistar um direito de 2% de cotas vai afetar negativamente a vida das mulheres cisgênero? Isso não faz o menor sentido. Elas falam como se essas vagas fossem roubadas das mulheres cisgênero. Gente, olha, são os mesmos argumentos que as pessoas brancas ficaram usando para tentar invalidar as cotas raciais, que até hoje usam, né? Falando que, ai, uma pessoa negra roubou a minha vaga, não entrei na universidade por conta disso, né? Quando vai ver, a pessoa ficou lá em, sei lá, na classificação 114 para um curso que só tinha 20 vagas ali, né? Então, assim, são argumentações que não fazem o menor sentido. Como é que reserva de 2% de cotas para pessoas trans vai tirar a vaga de mulheres cisgênero? Vai impactar negativamente a vida de mulheres cisgênero? Essa antagonização que elas estão querendo fazer entre pessoas trans e mulheres cisgênero que não faz o menor sentido, que sempre se mostra falha e que sempre mostra que, na verdade, ficar fazendo essa antagonização é que sim prejudica mulheres cisgênero. Basta ver o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né, onde, em Recife, uma mulher cisgênero foi impedida de usar um banheiro feminino porque confundiram ela com trans. E foram super agressivos com ela. Uma mulher cis e um homem cis foram super agressivos com ela, né, porque acharam que essa mulher cisgênero era uma mulher trans. Volta e meia isso acontece. Já fiz alguns vídeos sobre essa questão, o mais recente deles tá no card aqui em cima que eu falei sobre esses casos acontecendo nos Estados Unidos. É incrível, né? Uma semana depois que eu fiz esse vídeo, teve mais um caso aqui no Brasil, porque esse caso do Brasil também não foi o primeiro, não. De mulher cisgênero sofrendo algum tipo de violência, né? Nesse caso foi violência só verbal, mas ainda assim uma violência ao usar um banheiro feminino por ter sido confundida com uma mulher trans. Então, assim, esse antagonismo que elas ficam fazendo, né, que pessoas como as que compõem esse grupo Mátria e outras pessoas que também são conservadoras, né, ficam fazendo entre pessoas trans e mulheres cisgênero só prejudica as mulheres cisgênero. Não traz nenhum benefício para mulheres cisgênero. Nenhum benefício. Mas não parou por aí, porque elas também questionaram os dados que atestam a vulnerabilidade de pessoas trans. Elas alegaram que esses dados eram falsos, que pessoas trans não são vulneráveis no nosso país. O nosso país, que é aquele que há 16 anos lidera o ranking de país com mais assassinatos de pessoas trans no mundo. Lidera o ranking. Pode ser que tenha países que tenham mais assassinatos do que aqui? Pode, mas dos países que a gente consegue aferir, o Brasil é o que mais tem pessoas trans sendo assassinadas em todo o mundo. Há 16 anos consecutivos. Desde que esses dados começaram a ser contabilizados pela ANTRA, né? E assim, é um dado inquestionável, tá? Porque dado de quem é assassinada não é difícil de achar. Os dados sobre a nossa expectativa de vida, né? Tudo bem, a gente não sabe ao certo qual é a nossa expectativa de vida, porque os dados para a expectativa de vida é bem mais difícil de tabular. Mas pegar dados de pessoas que foram assassinadas não é difícil. E tem várias organizações ao redor do mundo que fazem também essa tabulação de dados de pessoas trans que são assassinadas, e o Brasil é o que mais mata, né? O Brasil é o que mais mata. Tanto que esses dados, eles são aceitos, né, pelo Ministério Público, são aceitos pelo STF, né, mas só a Mátria que não aceita, porque para a Mátria eles não são válidos.
Esse dado também de que 90% de nós está na prostituição para sobreviver, também é um dado que é aceito pelo Ministério Público, pelo STF, por todo mundo, menos pela Mátria. E a Mátria alegou que esses dados são falsos. E, né, a juíza em questão, ela não aceitou nenhuma dessas argumentações, né, nem sobre a argumentação que tentava tirar a autonomia da universidade, nem a argumentação, né, que colocava em xeque também, que questionava as cotas raciais na UNB, nem a que dizia, né, que as cotas para pessoas trans vão impactar negativamente a vida de mulheres. Também não aceitou esse questionamento dos dados, né, não aceitou nada do que elas propuseram, a juíza aceitou. E vale dizer, né, que isso aconteceu no Tribunal Regional Federal 4, né, o TRF 4. Foi no TRF 4 que teve esse julgamento aí, onde, enfim, né, a Mátria tentou tirar o direito de cotas para pessoas trans. E aqui, sobre essa questão dos dados, vale ressaltar aqui algo que a juíza disse, tá? Quando, enfim, o que ela disse sobre o relatório que a Mátria apresentou. Porque a Mátria levou um relatório, né, onde tinham todos esses questionamentos e a própria Mátria apresentava dados nesse relatório. E, gente, o que a juíza falou sobre os dados da Mátria, eu preciso ler aqui pra vocês. A juíza disse o seguinte, né, que essa nota técnica apresentada pela Mátria tem pouquíssima robustez probatória e, embora refira fontes de dados, grande parte deles não está acessível ao conhecimento. Fecha aspas. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse relatório a Mátria falou vários dados ali, mas ela não conseguiu referenciar esses dados, porque os dados não estarem disponíveis ao conhecimento, quer dizer que elas falaram, tem esse dado aqui, X, e é isso. E é isso. Às vezes elas podem até ter colocado lá, tipo, tem esse dado X que tal pessoa disse. Mas quando você vai pesquisar, você não acha esse dado X que tal pessoa disse em nenhum lugar, porque esse dado não existe, né? Elas inventam dados, elas inventam coisas. Então elas apresentaram um relatório totalmente falso, um relatório com várias mentiras, né, ali dentro dele, com dados mentirosos que não podiam ser confirmados, né? Elas questionaram a autonomia da universidade. Gente, isso é muito grave. Você questionar a autonomia de uma universidade é muito grave. Isso é coisa que a extrema-direita faz o tempo inteiro. Questionar a autonomia de universidade. O tempo inteiro, extrema-direita faz isso. E foi algo que elas fizeram, né? Questionar a validação de cotas raciais também, gente, pelo amor de Deus. Assim, é toda uma articulação que é de extrema-direita. Essa articulação não tem nada de defesa pelos direitos das mulheres, como elas dizem defender. Não tem absolutamente nada. A Mátria é uma organização que ela tem como único objetivo realmente acabar com os direitos de pessoas trans. Porque se estivessem se importando com os direitos de mulheres cisgênero, elas não iriam perder tempo, recurso financeiro e tudo mais atacando pessoas trans constantemente, que é isso que elas fazem o tempo inteiro, e também não perderiam tempo e recurso, né, para poder mover uma ação judicial que visa tirar um direito de pessoas trans. E nós estamos falando de 2% das cotas, tá? 2% das cotas. E é 2% porque é o proporcional a mais ou menos quantas pessoas trans tem no mundo, porque a prevalência de pessoas trans é de mais ou menos 2% da população mundial, então faz sentido que as cotas reservadas sejam em torno de 2%, quando a gente tá falando só de pessoas trans, né? Se a gente colocar cotas para pessoas trans intersexo, aí tem que ser uma porcentagem maior, porque tem também toda a variação de pessoas intersexo. E é muito importante também, né? Eu acho que é muito importante ter cotas para pessoas intersexo também, porque as violências que pessoas intersexo sofrem são muito grandes, né? Muito grandes mesmo, e envolve várias questões de saúde médica também que constantemente são negligenciadas. Mas enfim, né? O foco aqui é falar de pessoas trans. Então, elas não têm de fato, nenhum compromisso em lutar pelas mulheres cisgênero. O compromisso delas é em acabar com a vida de pessoas trans. No fundo, a Mátria nada mais é do que um dos braços do fascismo, de como o fascismo tem operado ultimamente. Esse neofascismo que a gente tem do século XXI, que elegeu pessoas trans como um dos principais inimigos públicos do mundo. E elas seguem endossando esse tipo de coisa. E depois, né, tem gente delas que se diz de esquerda aí.
De esquerda aonde, né, querida? De esquerda aonde? De esquerda coisa nenhuma se fica endossando o tempo inteiro o discurso de extrema-direita, né? O tempo inteiro. Mas é uma vitória muito grande que o TRF4 tenha chegado nessa decisão, né, de não acatar o que a Mátria pediu. E isso, né, volto a dizer, aconteceu no mês passado e a gente tá no final de maio. Mas só tô falando disso agora porque foi só em maio também que eu fiquei sabendo sobre esse rolê, que foi por uma publicação que a ANTRA fez no Instagram. A publicação da ANTRA vai estar linkada aqui e foi a principal fonte que eu usei também para fazer esse vídeo. E assim, gente, aqui também vão estar linkadas outras notícias, né? Falando sobre a adoção do sistema de cotas, né, da UFSC, essas notícias que vocês viram aparecendo aqui, né, no vídeo. Vai ter também notícia falando sobre a Mátria, quando a Mátria entrou com essa ação, enfim. Eu sempre deixo as notícias linkadas aqui do que eu falo pra vocês. E esse é o vídeo de hoje, né? É um vídeo que fala sobre uma conquista de pessoas trans e que fala sobre uma tentativa de retirar essa conquista, mas que felizmente foi barrada. E lembrem-se, defender direitos de pessoas trans é defender os direitos humanos. É ir contra a ascensão fascista que está rolando no país. Então nós temos que defender pessoas trans, nós temos que defender o sistema de cotas para pessoas trans, nós temos que defender a inserção de pessoas trans na sociedade. Isso é dever de qualquer pessoa que se considere de esquerda nesse país e no mundo. De qualquer pessoa. Mas enfim, como eu disse, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu trouxe pra vocês. E se você não tem o que comentar, coloca um emoji acadêmico, como um emoji de um capelo, por exemplo, enfim, que ajuda bastante também no algoritmo daqui desse vídeo. Também deixe seu like, porque isso ajuda o meu vídeo a ser mais distribuído dentro do YouTube. Também copie esse link e sai compartilhando por aí. Não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema e totalmente feito por humanos. A gente se vê na próxima. Até mais!